O tema que nós vamos abordar hoje é o capítulo 3, né? O item 2 do Livro dos Espíritos, e que fala sobre a lei do trabalho. Eu vou falar de uma forma sem ir pontuando as perguntas do Livro dos Espíritos, de uma forma que eu achei assim mais lúdica para o entendimento, né? Sem fugir às instruções de Kardec. E quando eu comecei a fazer as leituras dele, eu vi algumas lives sobre a lei do trabalho, eu comecei a pensar, né, numa música que o Gonzaguinha cantava, né, quando ele diz assim, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre e se mata, e não dá para ser feliz. Então, o trabalho, ele é da lei da natureza, né? E ele se constitui uma necessidade para que os homens possam fazê-lo. Porque à medida que o homem trabalha, o homem aumenta as necessidades que ele tem, bem como aumenta os gozos dele, né? Aí você diz assim, mas aumenta como? Se ele trabalhar muito, ele não vai ter tempo de gozar a vida, porque só trabalha, trabalha e trabalha. Mas não é assim. Trabalho, quando a gente fala, não é o trabalho só voltado para as ocupações materiais, não. O trabalho também é voltado para as ocupações espirituais. Ainda há pouco vocês falaram de uma ocupação espiritual, de uma prece. Uma prece também é um trabalho. Um atendimento fraterno é um trabalho. Um passe é um trabalho. Porque você está trabalhando o seu espírito para que você faça aquilo tudo, né? Qualquer uma dessas ações, é preciso que o seu organismo gere imensa força para você realizar. Mas é em benefício próprio? Não. O trabalho espiritual nunca é diretamente em benefício próprio. Ele é em benefício dos outros, né? Embora nós sejamos imensamente beneficiados pelo bem que proporcionamos a alguém, porque nós estamos fazendo de uma forma desinteressada. E daí nós conseguimos trabalhar a nossa evolução espiritual, né? Quando eu falo das necessidades, né, eu vou falar de um tempo que nenhum da gente estava, pelo menos nessa encarnação, há 100 anos, que as necessidades eram muito diferentes. As necessidades de alimentação, as necessidades de moradia, as necessidades sociais eram muito diferentes. Até porque a maioria dos homens tinha uma vida rural, né, pelo menos no nosso país, e poucas pessoas moravam na cidade. As que vinham morar na cidade era porque vinham trabalhar em algum órgão ligado ao governo e que não possuíam terra. Porque as pessoas que tinham um padrão de vida bom, elas possuíam terra e elas moravam no campo. E elas sempre trabalharam muito, né? Elas trabalharam muito para alimentar as famílias, que eram muito grandes. As famílias há 100 anos tinham 20, 25, 30 filhos. Os móveis de uma casa há 100 anos, eu estou falando de uma necessidade material, limitava-se a uma mesa, a algumas redes dentro de casa, colchões de palha e um baú que cabia a roupa de todo mundo. Os utensílios eram de barro, porque não existiam utensílios de metal, e muitas vezes era a própria família que fabricava. Hoje nós temos, né, outras necessidades e outros gozos. Hoje a gente quer uma casa com um determinado tipo de iluminação, né? A gente quer um colchão adaptado para cada corpo,
a gente tem um fogão que recebe uma panela específica para tal coisa. Se for um fogão de indução, ele só recebe a panela cerâmica, ele não recebe a panela de alumínio, não recebe a panela de teflon. E a gente vai comprando umas coisas e a gente vai adquirindo mais bens. Há 100 anos a gente não tinha conta de água, a gente não tinha conta de energia elétrica, a gente não tinha plano de saúde que precisasse pagar, porque a maioria das doenças eram resolvidas com oração e com chá e com benzedura. Hoje não, a gente tem outras necessidades, né? Que se tem pesquisa que diz que você trabalha tanto que deixa 25% do que você ganha em remédio na farmácia. Que você trabalha muito para perder a saúde. E quando você tem o dinheiro, você perde o dinheiro para poder ter saúde. Então, o trabalho é toda e qualquer ocupação que seja útil. É assim que a gente entende o trabalho, né? Até porque, por ser uma consequência da natureza corpórea, né? O homem, quando ele trabalha, ele espia ao mesmo tempo, porque ele precisa dar resultados, ele precisa obedecer comandos e ordens, onde a humildade dele vai ser exercitada. Porque se ele não fizer, dificilmente ele fica no trabalho. Quando ele não respeita, quando ele agride, então o trabalho também é uma forma de evolução, né? E muitas vezes o homem precisa pensar muito para desenvolver determinados trabalhos. E Deus é infinitamente bom e justo. E você pode dizer assim: ah, mas as pessoas que são muito inteligentes, elas trabalham pouco. Necessariamente não. Elas têm uma outra forma de trabalhar, né? Muitas vezes a gente vê crianças em casa, quando os pais acompanham as atividades e o pai diz: pense aí um pouquinho para você responder, e a criança diz assim: eu não gosto de pensar, não, dói na minha cabeça. Na realidade, ela não tem vontade de pensar, ela não foi induzida a pensar, ou ela tem preguiça de pensar. Então, provavelmente, essa criança é uma criança que vai trabalhar com as habilidades corporais, físicas, e não com as habilidades intelectuais. Então, as habilidades intelectuais também fazem parte de um grupo de espírito que necessariamente não precisam ter a força física, né? Porque Deus preparou aquela pessoa para uma determinada coisa. Aí você diz assim: ah, então se você está dizendo isso, todo mundo não vem inteligente. Vem, todas as pessoas vêm inteligente. Só que a gente precisa ter a força de vontade para desenvolver as habilidades que Deus nos permite. Então, quando Deus nos permite você desenvolver essas faculdades de pensar e das outras atividades, não é que ninguém, porque pensa, trabalha menos do que o outro, não, né? Quem pensou para fazer a luz elétrica que a gente tem em casa, que todo mundo conhece, passou anos pensando e testando para ver se dá certo. A gente agora compra, só faz rodar, ou nem roda, acopla e está tudo certo. Com um tique do dedo, você acende uma luz sem ela estar ligada em nenhum fio, mas ela está numa pilha que alguém já pensou, ou numa bateria, para que chegasse até a gente. Aí você diz assim, sim, então ficou só essa parte de trabalho para os homens, e os animais, e as plantas, e os minerais, eles não trabalham? Sim, eles trabalham de uma forma que eles garantem a perpetuação das espécies, né? Então, quando lá no Evangelho diz, olha os passos do céu, eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem, mas eles estão ali tendo o seu trabalho para embelezar o mundo, para oxigenar o planeta, para que a gente tenha água, para que a gente tenha vento, de uma forma muito sábia, feita por Deus. Então, embora a gente ache que eles não trabalham, eles trabalham, né? Os pássaros, para acasalarem,
as fêmeas não vão atrás deles. Eles vêm disputando o espaço, fazendo as mais belas danças com as suas asas, para que a fêmea queira ele, porque ele está se mostrando provedor. Então, a sociedade, ela muda, né? E ela muda constantemente, né? E aí chega num determinado tempo da vida da gente que a gente já não tem mais tanta força física, a gente já não tem tantas ideias brilhantes, né? E a gente envelhece, o corpo vai envelhecendo, as nossas necessidades também vão diminuindo, e aí, né, tem uma pergunta que é interessante: e o homem tem direito a repousar na velhice? Né? Ou seja, o homem tem direito a deixar de trabalhar na velhice? Sim, mas não é obrigado ele parar de trabalhar, né? Ele pode trabalhar materialmente, mas ele pode continuar trabalhando espiritualmente. Ele pode trabalhar em casa, ele pode trabalhar no centro espírita, ele pode trabalhar na igreja onde ele frequenta, ele pode fazer um grupo de trabalho, de oração, cada um até na sua casa, de horário certo e de tudo mais. Como nós estamos agora aqui num trabalho, nós estamos num trabalho espiritual, né? Estamos tocando corações. Primeiro tocamos os nossos e estamos tocando outros corações para essas reflexões preciosas. Porque muitas vezes, na sociedade atual, quando se tem um idoso em casa e que ele não trabalha, mas ele tem uma aposentadoria ou um benefício social, ele ainda é aceito muitas vezes dentro do lar. Mas quando eles não têm a renda para colaborar com aquela família, ele fica sendo jogado, infelizmente, de uma casa para outra, né? E aí também tem uma pergunta interessante, né, nessa mesma questão na 685, que diz: e o que fazer com um velho que precisa trabalhar, mas ele não pode, porque as forças físicas dele chegaram ao limite, né? Aí ele diz: ele precisava prover as forças dele para o trabalho, para ele se ocupar? Não, mas ele precisa encontrar a generosidade da família dele, ou ele precisa encontrar a generosidade de outras pessoas da sociedade que têm um poder aquisitivo bom e que pode colaborar, né? Lá no Leopoldo, agora, né, Djalma, começamos uma campanha do agasalho, que as temperaturas em Campina Grande, nessa região aqui, cai de frio, e a gente lembra muito das pessoas que moram na rua. Mas tem muito idoso nos abrigos que urinam na cama e que aquela coberta fede muito e que muitas vezes passa o período de frio, que vai até mais ou menos o final de setembro aqui, uma coberta muito fedida, porque não tem outra para trocar. Porque às vezes falta a generosidade de alguém de colaborar com um cobertor, não precisa ser 10, não. Se você pode com 10, colabora com 10. Se você não pode, colabora com um. Chama outra pessoa para dividir um cobertor com você. Convida duas para dividir o cobertor com você, para poder aquecer o coração de alguém. Porque muitas vezes, né, quando o homem deixa de trabalhar por uma doença, né, e ele já era um trabalhador, e ele era um trabalhador de carteira assinada, né, a gente está falando de uma realidade social, ele tem o benefício do INSS que vai ajudar, mas não vai cobrir todas as despesas, porque uma pessoa doente em cima de uma cama, os gastos são muito altos, são elevadíssimos, né? Então, a gente precisa entender que quando o idoso precisa repousar, ele precisa ter o trabalho da generosidade da família, que muitas vezes não quer esse idoso dentro de casa. Então, Deus, ele prova a gente também nisso, que a gente acha que não. Os nossos pais, eles trabalharam muito para nos dar uma vida material confortável
e nos dá a formação espiritual. E quando chega a hora da gente dar o retorno para eles, do honrai vosso pai e vossa mãe, na forma do trabalho amoroso, do banho, da paciência, de dar a medicação, de dar a comida na boca, de pentear o cabelo, de escovar os dentes, de cortar as unhas, de limpar os ouvidos, né? De fazer os asseios genitais deles. Muitas vezes a gente faz uma pregação muito bonita, mas na hora de fazer o nosso trabalho do honrar a teu pai e a tua mãe, nós nos esquecemos. E os nossos corações estão amorosos demais por outras coisas, né? Porque muitos casais hoje em dia, infelizmente, não querem o compromisso, o trabalho, eu vou dizer assim, da maternidade e da paternidade. Porque ser pai e mãe é trabalho. E é trabalho de resignação, é trabalho espiritual, porque você está ajudando aqueles espíritos a evoluírem, quer eles tenham saído do teu ventre ou não. E, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade transformadora doente, que tem todas as facilidades para se viver bem, né? Porque hoje a gente tem um transporte público, eu vou até dizer assim, de qualidade, que a gente paga uma passagem, cruza a cidade de norte a sul, de leste a oeste, como é Campina Grande, que há 50 anos você não tinha. Ou você ia a pé, ia devagarzinho, parando na casa de alguém, porque você não tinha acesso a tudo, né? Hoje todo mundo tem uma televisão velha ou nova em casa que funciona, que você pode ligar, você pode assistir um programa de conhecimento espiritual ou de conhecimento intelectual, mas você prefere ocupar o seu tempo, né? Trabalhar de uma forma que gere mais ociosidade, que na sua cabeça não tenha nada para engrandecer os teus conhecimentos, para te mudar espiritualmente, para tocar o teu coração, né? Por quê? Porque existe uma coisa aqui na questão 685, que é muito interessante, quando fala do repouso da velhice, né, que ele diz, é preciso que aquele que tem que prover a sua existência por meio do trabalho, encontre em que se ocupar. Ou seja, os nossos, se nós somos os filhos que precisamos cuidar dos nossos pais, então se a gente precisar aqui trabalhar mais para dar conforto e dignidade, uma vida digna a ele, nós temos que fazer isso de todo coração. Não é fazer isso reclamando, não, né? Aí ele diz, quando se generaliza, né, a situação, nós assumimos as proporções de flagelo e quase miséria, de não querer cuidar dos velhos, de não querer cuidar dos idosos. Eu estou dizendo os velhos e idosos, né? Porque nós aqui já estamos nessa condição de idoso, porque todo mundo que tem nesse país 60 anos hoje é idoso. Djalma não, quem não fez, tem 45. Você não, Matusalém, que está com 59, Mirinho com 56, né? Mas a gente está já beirando essas idades. Gente, eu estou brincando, mas Sua é só para poder. Sua mediunidade está muito boa, querida. Aprovei. É, Bom. graças a Deus. A sua tem Mas 35. tá certo, Djalma. Então, a ciência econômica, né, ela procura um equilíbrio entre a produção e o consumo, não é? E que ele diz que não existe nenhum elemento, não é, sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. E esse elemento, né, é a educação, não a educação moral, né? A gente está se referindo aqui à educação intelectual, mas à educação moral, porque a educação moral, né, ela consiste num conjunto de hábitos que nós vamos adquirindo, né, para que a desordem e a imprevidência nós possamos encontrar um meio
de curá-las, para que a gente possa ter uma sociedade amorosa através do trabalho, para que a gente possa ter uma sociedade prestimosa, onde você possa servir o outro com amor desinteressadamente, mesmo que você não conheça. E eu fico pensando, se você está numa situação onde você tem essa pessoa, que seja um idoso, uma criança, um adulto que está necessitando desses carinhos por não poder trabalhar, estou falando agora dos idosos e dos adultos, seja amoroso com ele. Talvez seja essa a grande chance que Deus está lhe dando para que você possa fazer o seu trabalho espiritual sem você precisar sair de casa. Que você leve dias alegres e amenizar o sofrimento daquela pessoa que está ali junto de você, sem que você tenha que dizer na sua cabeça: é bom que Deus leve logo ele, porque ele não está servindo mais para nada, não, né? O padre Fábio de Mello, ele diz uma coisa disso, que ele diz que a gente só sabe se ama outra pessoa ou não quando a gente conhece a inutilidade dela, quando ela não for mais útil para nada, quando estiver na cama, quando ele diz assim, bota o velho no sol, tira o velho do sol, dá banho no velho, bota a comida na boca do velho, limpa o velho, limpa de novo, troca o velho. Então, se você consegue fazer isso por amor, você está tendo uma grande oportunidade de realizar o teu trabalho espiritual, né? E poder, muitas vezes, adiantar, né? O teu progresso que tu veio fazer nesse mundo. Porque às vezes você está achando que a grande chance da sua vida é se você fosse um padre, um pastor, um pregador no centro espírita, e a grande chance está ali dentro da tua casa, de tu exercer a amorosidade, o teu trabalho de amor com quem está necessitando dos teus cuidados. Porque não é só o trabalho material que é importante, o trabalho espiritual é tão importante quanto o trabalho material. Isso, meus irmãos, o que eu entendi foi isso, mas estou aqui aberta a vocês que são mentes mais brilhantes, para que a gente possa ter uma compreensão no dia a dia, né, do valor do trabalho, porque do trabalho material a gente sabe, é o dinheiro que entra, é o que a gente quer comprar, o que a gente compra, o que a gente paga, o que a gente troca, né? Mas o trabalho espiritual, esse não tem preço e é de um valor imensurável.